Senhor querido, tudo bem? Quem fala aqui é o Wagner Rufino, como sempre, deixando aí uma meditação para vocês. E hoje o Senhor me fez lembrar sobre uma rápida meditação sobre adoração. Eu sou músico, a maioria deve saber disso, e assim, eu já vi situações extremas acontecerem. Por exemplo, eu já vi acontecer de pessoas que são excelentes músicos, tocam seus instrumentos de uma forma fantástica, outros que cantam muito bem, que têm suas vozes afinadas, alcançam os mais agudos e as mais graves notas, que têm uma técnica vocal fantástica e são vazias de Deus. Vazias de Deus, quando eu falo, na verdade, não no sentido de querer mais de Deus, mas são vazias naquilo que elas deveriam ter de Deus, na graça que elas deveriam ter, e quando cantam, quando tocam, passar essa graça para a igreja, passar essa unção para a igreja. Na verdade, elas são vazias de Deus, vazias no sentido de ser realmente, de não ter absolutamente nada de Deus. Eu já vi pessoas que pegam seus instrumentos e vão apresentar um louvor ou uma adoração a Deus e tocam e cantam e fazem uma apresentação maravilhosa e não acontece absolutamente nada. E por que isso não acontece? Porque a Bíblia nos ensina que a adoração não é apresentação. Adoração, ela é sacrifício. A Bíblia vai nos ensinar que todas as vezes que alguém ia adorar o Senhor, ele tinha que trazer o seu sacrifício diante do altar de Deus. Então nós estamos trabalhando de uma forma equivocada quando nós apenas queremos apresentar alguma coisa à igreja e dizer que isso é adoração. Na verdade, não é. Na verdade, a adoração que o Senhor procura em nós não é uma simples apresentação vocal ou uma simples apresentação instrumental. A adoração que o Senhor procura em nós, ela ultrapassa os limites da apresentação vocal, ela ultrapassa os limites da apresentação instrumental. Ela vai no âmago, dentro do coração, ela vai no íntimo do homem e ela busca a intenção do coração. Então, o que eu quero te ensinar nessa noite é que quando você for adorar o Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer é se esvaziar de si e não de Deus. É se esvaziar de si mesmo, se esvaziar das suas vontades, dos seus conceitos, se esvaziar dos seus pensamentos, se esvaziar das suas ideias e se encher de Deus. Por que isso acontece? Porque quando isso acontece, eu consigo apresentar a Deus um sacrifício de adoração. Eu consigo trazer o meu sacrifício e apresentar diante do altar do Senhor. E essa adoração se transforma numa adoração vertical. Toda adoração que é vertical, ela tem resultados também horizontais. Toda adoração vertical, ela tem resultados horizontais. Mas quando a adoração é horizontal, é apresentada apenas para a igreja, ela não tem nenhum sentido vertical, ela não tem nenhum efeito no sentido vertical. Então entenda isso em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para ser adoradores. E para ser adoradores, nós precisamos olhar para Deus e no desejo de adorá-lo nós devemos nos derramar na presença dele. Nós precisamos nos derramar na presença dele. E toda vez que nós nos derramamos na presença dele, ele também se derrama sobre nós. Porque aquilo que nós derramamos na presença dele nos esvazia. E ele se derrama sobre nós e nos enche dele, para que a glória de Deus se manifeste dentro da igreja. E quando esse louvor chega diante de Deus, que é o sentido vertical, a adoração em sentido vertical. Quando nós nos derramamos, essa adoração chega diante dele. E essa adoração que está sendo apresentada a ele, ele usa a nossa boca e essa adoração tem resultados no sentido horizontal. A igreja vai sentir o poder de Deus por causa da tua adoração, quando essa adoração for uma adoração vertical. Lança a tua adoração diante de Deus, se derrama e deixa ele te encher. E você será um adorador. Você pode tocar bem, você pode cantar bem, você pode ser um ótimo cantor, um ótimo instrumentista, você pode ser um ótimo executor de partituras, enfim, você pode ser o que você for, mas você tem que ser adorador. E para ser adorador, duas coisas: se derramar e deixar Deus encher a tua vida, para que a glória dele realmente desça sobre a igreja e se apresente, a glória dele se apresente à sua igreja. Que Deus te abençoe. Se você achar que vale a pena, compartilhe esse vídeo com alguém, dá um clique aí no curtir, se você achar que vale a pena também. E se você aprendeu alguma coisa, em nome de Jesus, que hoje o teu culto seja um culto diferente,
Que hoje você não vá apresentar apenas um louvor à igreja, mas que hoje você vá adorar o Senhor de forma derramada, para que Ele se derrame sobre você e te encha. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar melhor ao teu coração, em nome de Jesus.